Boa tarde a todos. Olá a todos. Hoje daremos início à nossa primeira webconferência de 2013, da disciplina Gestão Ambiental e Responsabilidade Social. Faremos hoje uma revisão das unidades 1 a 4. Bom, então, dando início, eu gostaria de destacar que a primeira unidade, ela tem um nome Meio Ambiente, Interação do Homem com o Meio Ambiente. Bom, essa primeira unidade, pessoal, ela vai exatamente trabalhar a questão da interação ser humano-meio ambiente como uma forma da necessidade de que, através desse processo interativo, o homem mantenha a vida e o seu sustento, buscando mostrar que a apropriação do meio ambiente, quando dele se tira o sustento e a manutenção da vida de modo harmonizado e de modo a proteger-se e a proteger o ambiente, esse é um período que é honrado e é um momento honrado para as duas dimensões, né? Humano e natureza. Agora, quando a gente percebe que essa interação do homem com a natureza não se dá por relações harmonizadas de convívio, de entendimento dos espaços de cada um, ocorre o que a gente tem na nossa sociedade hoje, que teve como início, né, do seu processo de devastação do meio ambiente lá na Revolução Industrial no final do século XVIII. Quer dizer, quando é que ocorre esse processo? Na Idade Moderna, no final do século XVIII, a gente tem a ideia da mecanização dos sistemas de produção. Então é um momento onde o homem aumenta a sua produtividade, mas de uma maneira a interferir, impactando negativamente o meio ambiente. Então, nessa interação negativa sobre o meio ambiente, dada por um lucro, por uma visão de lucro, né, imediatista, a gente tem uma questão de um consumo acelerado de matérias-primas e recursos naturais, que revertem negativamente para o meio ambiente. Só que quem vive no meio ambiente é o homem, né? Então, o homem, ele é alguém que vai exatamente ter a sua vida hoje completamente pensada enquanto durabilidade ou não, já que esse meio ambiente sofre um processo de deterioração físico, químico e suscetível a essa invasão humana. Então é importante que nós pensemos, né, de que é necessário que o homem tome consciência da situação do meio ambiente e dos problemas que ele produziu, graças, né, a um tipo de capitalismo industrial lá no final do século XVIII, e desde então vem trabalhando a ideia de um consumo que é sequente, gigantesco, interativo, mas de um modo degradatório. Então, diante disso tudo, o homem começa a perceber a importância, não é, de trabalhar o conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, é uma maneira de desenvolver o progresso da ciência e da tecnologia de um modo a aliar a natureza como alguém que vem somar, né, e não a dividir como tem sido feito até então. Então, nesse conceito, né, de desenvolvimento natural e de desenvolvimento sustentável, quer dizer, a ideia de que a natureza passa a ser uma reflexão onde o homem repara e passa a verificar qual o impacto que ele causa negativamente sobre o ambiente, é exatamente perceber e levar em consideração essa relação homem e meio ambiente. Então é importante pensar o quê? O capital natural, né? Como é que nós protegemos esse meio ambiente? Que recursos o meio ambiente necessita, né, para se desenvolver, se esses recursos não estão sendo modificados por uma ação devastatória humana, né? Então é importante que se imponha limites, né, na relação homem e meio ambiente. É importante pensarmos a natureza, o meio ambiente, como um sistema onde vários fatores interagem, né? Então aí a gente tem tanto uma questão social, na medida que é um lugar de habitat do homem, mas um lugar também socioeconômico. Então é preciso repensar se essa questão socioeconômica não está sendo difundida de uma maneira antropocêntrica, ou seja, o homem no centro do universo pensa só a si e aos seus valores egoísticos e aos seus valores desumanizadores. Então essa é uma questão que tem que ficar em mente aí na nossa sociedade, e aí que está a primeira grande questão que aparece nessa unidade 1, né?
o impacto sobre o meio ambiente, onde o homem pense o seu equilíbrio da natureza e o equilíbrio do próprio homem na medida em que devem ser harmonizados. E aí a gente tem algumas questões colocadas, né, que são as 7 funções básicas dos usos do meio ambiente. Então eu gostaria de comentar um pouquinho agora sobre essa questão, né? A gente tem a função de suporte de carga, que é pensar o meio ambiente como substrato espacial e físico das atividades humanas. Quer dizer, é exatamente pensar o espaço, a urbanidade, a industrialização, como é que isso vai se desenvolver nesse processo. As funções de produção conjunta, quer dizer, onde predominam as decisões humanas para o meio ambiente como papel ativo, quer dizer, as produções agrícolas, as produções animais, né, tanto do ponto de vista extensivo e intensivo, a pecuária, a agricultura, a fertilidade, quer dizer, tudo isso de uma maneira a ter uma relação com o meio ambiente que seja saudável. As funções de produção natural, né, pensar exatamente como é que você vai desenvolver bosques, pescarias, vida silvestre de uma maneira que seja apropriada à natureza e que esteja uma relação não antropocêntrica, mas uma relação de fato a produzir significação. Aí vem a função de significação, que é a natureza capaz de produzir por si mesmo, né, a colheita humana, que também passa a ser um significado e conhecimento humano sobre essa sociedade. Quer dizer, eu passo a entender o significado da relação homem-natureza e a participar dessa natureza com significação, tanto entendendo que ela tem as suas questões prioritárias, quanto o homem tem que se adequar a essas questões. A função de habitat, quer dizer, definir o lugar ecológico dos homens e do resto dos seres vivos, quer dizer, como é que você convive o homem com outros seres do universo, quer dizer, qual é o ritmo, o modelo, o mecanismo dessa evolução? É um mecanismo antropocêntrico ou é um mecanismo holístico, que é com base na interação de que a natureza, o meio ambiente, tem a mesma necessidade que o homem para se desenvolver? A função de processador, né, é os benefícios causados para a humanidade que tem como objetivo amortizar riscos e perigos da ação humana. Quer dizer, é o momento onde você começa com essa função de processador a pensar, bom, que tipo de perigos a gente tem produzidos pela ação humana e que podem ser minorizados nesse processo, né? Quer dizer, aí vem a questão tanto do processo biológico, abiótico, que é exatamente a absorção de resíduos, produtos tóxicos, ou biótico, que é a mineralização de resíduos orgânicos. E a gente tem a função de regulação, que é a capacidade dos componentes ambientais em suportar e conter influências danosas. Quer dizer, é um tipo de blindagem, né? Como é que você vai proteger o solo, por exemplo, de radiações, de furacões, ou amortizar erosões que possam ser desenvolvidas. Quer dizer, então isso tudo são práticas de planejamento que o homem desenvolve caso ele tenha interesse, né, em rever realmente o problema do impacto negativo sobre o meio ambiente que foi causado por ele mesmo. Aí a gente tem a unidade dando continuidade a essa questão, discutindo sobre a legislação, né, o que é e como deve ser permitido e proibido, né, o tipo de atividade, o funcionamento das indústrias, como é que devem ser desenvolvidas obras de terraplanagem, né, como é que você tem que exatamente cuidar de áreas para que não sejam extinguidas, tanto áreas verdes como animais presentes nesse processo. Daí a importância do EIA, né, do estudo de impacto ambiental, como uma modalidade exatamente para perceber a compatibilização do nível econômico, social e a devida preservação da qualidade do meio ambiente. Ou seja, hoje é mais do que prioritário que o desenvolvimento econômico e social de uma sociedade esteja em equidade com a preservação da qualidade do meio ambiente. Não há desenvolvimento econômico e social pensado por si só mais. Ou seja, se ele é danoso e devastador e degradador do meio ambiente, ele deve ser extirpado e repensado, né? Essa é a grande questão que se coloca nas sociedades hoje e a grande questão da celeuma que se instaura nesse processo todo, tá? Aí a gente vem aí discutindo um pouco da questão dos recursos naturais e como esses recursos naturais, tanto o ar, a água, o solo, né,
eles têm uma questão de um recurso natural, mas ele pode ser finito, na medida em que, se você não tiver uma conservação, uma sociedade, né, que saiba utilizar o solo, não só como receptáculo, né, de questões a não serem administradas do que você joga nele e o que você lança sobre a sociedade, sobre o ar, sobre a água, você tem a possibilidade de não conservação do meio ambiente. Então, é necessário pensar ações de gestão ambiental, ou seja, de como que esses recursos naturais, através de ações predatórias, podem degradar o ambiente e fazer com que as atividades que são desenvolvidas nesses locais do ecossistema desapareçam, tanto por uma poluição hídrica, ou por uma devastação de erosão do solo, ou exatamente por uma má conservação da água, na medida em que você não conserva nem fauna nem flora, você desequilibra todo o processo, né? E também com usos de questões industrializantes. Então essas são as questões prioritárias aí da unidade 1. Vamos agora para a unidade 2. Na unidade 2, nós vamos trabalhar a questão da biodiversidade. Na questão da biodiversidade, eu gostaria de destacar a importância de ter exatamente, em primeiro momento, trabalhado com vocês a questão de que a interação homem e meio ambiente deve se dar por uma visão não antropocêntrica, não degradatória ou depredatória, mas sim por uma relação de harmonização de interesses de ambas as partes. E é nesse sentido que a biodiversidade é exatamente pensar o quê? Como aproveitar os diversos ecossistemas que fazem parte desse ambiente natural, do patrimônio ambiental humano, no caso aqui especificamente brasileiro, né? Para que a gente tenha aí o desenvolvimento de uma sociedade equânime enquanto trabalhar essas questões. Então, no caso da biodiversidade, é tentar compreender que vive na sociedade uma pluralidade de espécies animais vivas e vegetais. E que para a manutenção da vida humana é necessária a manutenção dessas espécies, né? Na medida em que a biodiversidade trabalha com noção a variedade de diferentes espécies e a variedade de ecossistemas coabitam, ou seja, não há um sistema onde o homem viva sozinho, não é? Então, para pensarmos essa interconexão entre essas diversidades e essas espécies, é preciso pensarmos que a vida humana só acontece se você tiver fauna e flora bem constituídos na sociedade, né? Então, o conceito de biodiversidade hoje, ele é muito importante para se pensar a própria manutenção da vida e do próprio planeta, né? Na medida em que as espécies a serem mantidas são mantidos os próprios ecossistemas. Então, aí o texto vai trabalhar depois o CDB, que é a Convenção sobre a Diversidade Biológica, buscando mostrar que é exatamente da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, da Rio 92, é que se desenvolveu uma das questões de se discutir a importância da biodiversidade, né? Então, os princípios, as diretrizes, as negociações, quer dizer, como é que você gesta a biodiversidade, como é que você elabora esse processo, né? Então, a grande questão que a gente tem aí colocada, né, é exatamente tentar identificar e monitorar os ecossistemas e habitats para a conservação e natureza dessa sustentabilidade, conservação dos habitats e populações naturais, exatamente percebermos, através de pesquisa e treinamento, se esse ecossistema não está entrando em diálogo com essas biodiversidades todas aí colocadas, né? É necessário tecnologia, no caso a biotecnologia, ajudar a processar essa relação de modo a estabelecer uma relação favorável homem-natureza. Então essa questão são questões primordiais também e que são completamente importantes para pensarmos aí a questão da sociedade. Bom, o ecossistema, ele é um conjunto de relacionamentos mútuos, tanto entre meio ambiente, fauna, flora e todos os micro-organismos que fazem parte da sociedade.
além de tudo dos fatores de equilíbrio geológico, né, tanto da atmosfera, meteorológicos como biológicos. Então, por isso é preciso que pensemos aí uma sociedade que consiga lidar e compreender esses grandes ecossistemas, como no caso, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, né? O Pantanal Mato-Grossense, a zona costeira, o Cerrado, quer dizer, perceber exatamente como funcionam e como o homem pode exatamente proteger o seu patrimônio natural, entendendo que a vida humana só se estabelece num mundo onde o homem entrecruza-se com outras vidas e outros seres vivos, na medida que não existe o ser humano sozinho, né? Então, além desses biomas todos, a gente tem que entender que a diversidade étnica e cultural, através da miscigenação produzida entre africanos, brancos e indígenas, também significa preservar todos esses biomas, bioma amazônico, bioma cerrado, bioma Mata Atlântica. Oi, Alessandra, eu tirei exatamente por isso mesmo. Que eu não tinha reparado, eles fugiram e vieram conversar do meu lado. Ficou muito tempo com o barulho dos animais? Ou acho que dá pra tirar? Ah, é, 2 vezes? Será que eu repito alguma coisa? O que você acha? Ah, tá. Então eu vou repetir esse último finalzinho aí. Bom, então, é importante dentro dessa reflexão entendermos que é importante preservarmos os biomas, né? No caso, nossos biomas dos continentes brasileiros, né? Os que a gente chama de biomas continentais brasileiros, que é o bioma Amazônia, o bioma Cerrado, o bioma Mata Atlântica, o bioma Caatinga, Pampa, Pantanal, né? Porque à medida em que preservamos o patrimônio natural desse território geográfico, tanto fauna, flora, e a própria natureza como um todo aí, e a própria vida humana, a gente preserva também a diversidade étnica, cultural, e a miscigenação que foi produzida historicamente desde o século XV, né? Na medida em que indígenas negros africanos, através do seu sincretismo e miscigenação, produziram o que é o povo brasileiro, né? Então, ao preservar esse patrimônio cultural, preservamos o natural, ou seja, a possibilidade da existência da vida humana e de uma existência que não é só da vida europeia, né? Mas uma existência da constituição miscigenatória do povo brasileiro. Então essa é a questão aí desenvolvida nessa unidade. Bom, vamos trabalhar agora a unidade 3. Na unidade 3, chamada-se Desenvolvimento Sustentável, Desafios e Contradições, nós temos uma questão muito importante, quer dizer, a ideia do tema desenvolvimento sustentável. Quer dizer, o que é o tema desenvolvimento sustentável? É exatamente entender como iremos priorizar uma sociedade que necessita o crescimento econômico, mas um crescimento econômico que não se dê por um processo depredatório, onde o econômico esteja ligado a uma ganância de um lucro imediatista. E, para buscar um mercado consumidor, realizar qualquer tipo de atitude. Então, o desenvolvimento sustentável, ele preconiza o quê? Um crescer que seja totalmente vinculado a um desenvolver-se com base em repensar como estão as relações com os recursos naturais, que tipo de trabalho é esse desenvolvido pelo homem, que tipo de estrutura é caracterizada por esse processo de desenvolvimento. Ou seja, é um desenvolvimento com o crescimento econômico ou é um desenvolvimento com o viés de desenvolvimento da economia, né? Uma ação no sentido de crescimento econômico
ela consolida a divisão internacional do trabalho. No caso do desenvolvimento econômico, a gente se orienta para uma produção, para um próprio mercado, como também como aumenta o princípio de autossuficiência aí de um processo de desenvolvimento. Quer dizer, o desenvolvimento econômico ele é realizado por meio de estruturas que têm como capacidade proporcionar uma distribuição mais equitativa de tudo, desses recursos, daquilo que é produzido pelo trabalho humano. Diferente da ideia de crescimento econômico, que não há redução de pobreza, não há redução da desigualdade estabelecida entre os homens, como também há níveis devastadores desses recursos naturais. Bom, então nesse sentido, a gente tem um modelo de desenvolvimento que é preconizado pelo desenvolvimento sustentável, ou seja, pensar que tipo de mecanismo econômico está se desenvolvendo nesses países. Então, para que a gente tenha o direito a um desenvolvimento econômico, né, e nesse sentido, um direito a um desenvolvimento sustentável, é preciso pensarmos como estamos lidando com as questões dos nossos modos de produção e circulação de bens e riquezas dentro do nosso país. Quando o desenvolvimento não é interpretado só como uma forma de obtenção de ganhos, né, a curto prazo, aí a gente adota uma perspectiva ambientalista, um paradigma novo, um paradigma que é desenvolvimento sustentável. Quando pensamos em desenvolver uma sociedade, incluindo o meio ambiente, significa que estamos pensando a longo prazo, já que o longo prazo significa mantermos a espécie, tanto animal como a flora também, né? Na medida em que o homem só consegue viver nesse contexto da biodiversidade. Bom, as conferências da ONU, elas são desenvolvidas desde 1972, né? Já passando por diversas fases, até a fase do final dos anos 80, que tivemos aí o surgimento pioneiro da palavra, né, desenvolvimento sustentável com a Brundtland, com a Comissão Brundtland, financiada pela ONU, né, com o sentido de satisfazer as necessidades do homem, mas com o objetivo de que mantenha-se o homem nas suas gerações futuras, ou seja, o homem não desapareça do planeta. E isso só se dá de fato através de determinadas ações que são constituídas aí por vários programas na conferência da Rio 92. Nesse contexto da Rio 92, a gente tem a Agenda 21, né, onde tem várias propostas de conservação e gestão de recursos para o desenvolvimento, né? Tem uma série de metas que são produzidas e que aí a própria unidade vai catalogar e especificar exatamente as seções onde elas são desenvolvidas. Agora, uma questão importante é que nessa Rio 92 a gente tem uma discussão fundamental, que é a discussão da cultura da sustentabilidade. O que é essa cultura da sustentabilidade? É respeito ao ambiente cuja produção não seja pensada a curto prazo, né, mas a longo prazo, pensando no ambiente, meio ambiente saudável, o reconhecimento de que a diversidade biológica deve existir, a heterogeneidade cultural deve existir, o respeito às miscigenações, interações e interrelações culturais, a importância de elevar a qualidade de vida e incluir socialmente diversidades que não são incluídas, a ideia de que é importante desenvolvermos a prática da gestão participativa e a incorporação da noção que aproxima o particular do universal, o local do global, ou seja, pensarmos como nós somos uma sociedade que temos que pensar essas características locais no mundo que vivemos na prática da globalização. Então, a ideia da sustentabilidade é integrar, unificar e impedir a devastação de uma visão de progresso que está atrelada a uma noção de felicidade vinculada ao consumo. Do contrário, a gente consegue desenvolver uma cosmovisão, né, que não separe homem de natureza, mas que integre, unifique essas duas dimensões, né. Essa é uma das grandes prioridades da palavra e da terminologia de desenvolvimento sustentável. Bom, o texto então passa por essa discussão, né, a unidade 3, exatamente buscando mostrar
como são as dimensões que caracterizam esse desenvolvimento sustentável, então desde a dimensão ecológica, ambiental, social, humana, institucional, que é uma dimensão ética, política, tecnológica e a própria dimensão econômica. Bom, o grande desafio do desenvolvimento sustentável é exatamente trabalharmos a noção de que, para conseguirmos lidar com essa proposta inovadora do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, que dê exatamente ao mundo o equilíbrio ambiental, econômico e social, é preciso que a gente tome providências no sentido de impedir, através de legislação, formas de impactos negativos sobre esse meio ambiente. Então a ideia é preservar esse meio ambiente onde se dão essas relações entre espécie humana e espécie animal, de um modo que a gente preserve o mundo para futuras gerações. Então essa foi a unidade 3. Agora vamos para a unidade 4. No caso da unidade 4, a gestão e políticas ambientais, eu gostaria de frisar o que nessa questão dessa unidade. Primeiramente, a Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, né? Buscando mostrar o que? A prioridade dada às empresas, né? O que é uma prioridade, no caso, empresarial? Determinada e sugerida para conscientizar as organizações a desenvolverem um mundo sustentável que proteja o meio ambiente com base no desenvolvimento econômico e não com base na terminologia crescimento econômico, que está vinculada, né, a uma sociedade que tem uma postura apenas lucrativa e ágil, mas não que dialogue com o ecossistema. Então, uma prioridade empresarial é reconhecer que gerenciar o meio ambiente, no fundo, é gerenciar políticas, programas e práticas que tornem o meio ambiente sadio, né? E que isso faz parte da preocupação e da prioridade de todas as empresas para manterem as suas próprias atividades e os seus próprios negócios. O gerenciamento deve ser integrado, quer dizer, cada ramo de atividade deve ter em diálogo com as políticas e programas de outras atividades. Aprimorar políticas e programas de desempenho ambiental dado pelas empresas. Educar para o emprego, o que quer dizer isso? Educar de uma maneira ambiental responsável a motivar os empregados a terem um processo de educação prévia, de uma avaliação prévia sobre os impactos que a sua atividade pode causar ao meio ambiente. E, nesse sentido, orientar também o cliente de como ele deve se apropriar da natureza e da sociedade para que ele produza uma relação de equilíbrio não pensado aí no antropocentrismo, né? Então, aí é mostrar como uma empresa ela tem a capacidade de desenvolver pesquisas para pensar em novas matérias-primas que não impactem negativamente esse micro e macroambiente. Ao mesmo tempo, pensando uma relação com fornecedores, empreiteiros, com tecnologia, né, que estejam a serviço do desenvolvimento sustentável e não contra esse sistema de desenvolvimento ambiental e sustentável. Então, o meio ambiente completamente dialogando com as suas práticas, no sentido de não poluir, não constipar a própria sociedade e o crescimento dessa natureza por ações humanas impróprias, isso faz com que a gente tenha o desenvolvimento de uma sociedade que consiga controlar a sua manutenção da vida no planeta, né? Do contrário, ou seja, sem usar o termo gestão, que é a ideia de gerir com gerência e administração, mas uma administração que esteja focada a longo prazo e buscando entender a manutenção dos recursos naturais, dos biomas e de toda a sociedade, demanda aí também um planejamento, uma direção, um controle, com o objetivo de produzir efeitos positivos no meio ambiente, eliminando danos ambientais que foram provocados aí desde o século XVIII, como eu estava colocando anteriormente. Então, pensar a gestão ambiental
é pensarmos em políticas e pensarmos em ações, tanto de organizações empresariais como de ações de indivíduos, né? Mas não só do indivíduo, mas ações que sejam gerais dessa sociedade e que estão implicadas aí nas ações das próprias empresas. Bom, no caso aí também, a gente trabalha nessa unidade, como é importante termos como visão a ideia de que o local e o global, eles estão incentivando e influenciando o outro. Então é preciso pensarmos também que as localidades têm questões específicas que devem ser pensadas pelos seus países, né? Como utilizar os seus materiais e recursos naturais, como comandá-los, como controlá-los, como discutir exigências de licenciamentos ambientais para muitas atividades, saber se essas atividades são poluidoras ou degradadoras do meio ambiente. Isso faz parte de pensarmos no desenvolvimento sustentável para o planeta. Então essas foram as ideias básicas aí nessa nossa revisão, nessa nossa conversa de hoje, sobre as 4 primeiras unidades. E aí eu gostaria de agradecer a presença, né, de todos e encerrarmos aí a nossa discussão sobre essas primeiras grandes questões. Obrigado a todos. Oi, Alessandra. Foi legal?